Olá pessoal, boa noite. Que emoção, estou bastante emocionada. Peço desculpas para vocês porque para mim isso é muito novo. E eu tenho certeza que aqui nessa noite tem muita gente. Eu já estou vendo aqui algumas carinhas queridas que eu conheço. E com certeza isso emociona porque a gente está vendo as pessoas que a gente ama e que a gente está com tanta saudade, né? Faz um mês quase que a nossa casa está fechada. Faz hoje, né? Dia 16, faz um mês. E então é como se a gente estivesse lá dentro. É como se eu estivesse na tribuna. Então eu queria saber de vocês se tá dando para ouvir, se a imagem tá boa, porque eu fiz vários ajustes aqui com a minha secretária, que não quer aparecer. A Vanessa, minha irmã, tá mandando beijo, abraço para todos e ela tá me ajudando nesse momento. Eu peço desculpas, mas eu sou essa mantegona mole mesmo. E não tem jeito, a gente chora. Então, vamos lá. Tem alguns recadinhos para dar. Me parece que todo mundo está dizendo que está bem, som, imagem, então vamos lá. Gente, nossa casa está fechada, né? Como eu disse, um mês. Só que a gente tem 11 funcionários. Esses 11 funcionários, eles vivem do salário que a gente paga para eles. E esse salário sai das arrecadações da lanchonete, da livraria, da loja do caminho, de tudo que o Centro Espírita consegue arrecadar. E nós estamos com 0 de arrecadação. 0, 0, 0, 0. Então faz-se muito importante que aqueles que possam, que tenham condições, que paguem as suas mensalidades. Nós temos as mensalidades do Clube do Livro. Claro que neste momento a gente não consegue entregar o livro, mas eles vão estar lá guardadinhos para que quando você possa, você retire o seu livro. Aqueles que são associados do A Caminho da Luz, aqueles que são associados que podem continuar com a sua contribuição. Nós já passamos os números de contas, mas depois as meninas vão colocar ele aí embaixo para que vocês fiquem ligados nisso. E a gente conta muito com essa ajuda. Conta com doações também, se você puder fazer doações. Ultimamente a gente abriu a possibilidade das pessoas que puderem levar doações para o nosso Mercalar lá no Semlep, né? Toda semana tem um dia da semana, às terças-feiras, das 10 ao meio-dia, tem uma pessoa lá só para receber isso, com álcool gel, com máscara, com luva, com tudo que o momento exige. Então, estamos ativos nesse momento. E tudo que vocês puderem fazer para continuar ajudando, para que quando a casa reabrir, a gente possa estar com tudo tranquilo, a gente agradece. Nós estamos vivendo um tempo de profunda novidade. Nunca, nunca, nunca a gente viveu uma coisa assim. Todos nós que estamos encarnados neste momento gravíssimo, né, que o nosso planeta passa, estamos vivendo uma insegurança, um momento inusitado, em que a gente não sabe como agir. Nenhum de nós nunca passou por isso. A gente não consegue hoje planejar nem o nosso dia de amanhã, porque a gente não sabe se vai continuar a quarentena, se vai voltar a quarentena. A gente fica às vezes esperando aquela notícia para saber, nossa, morreu mais gente, tem mais pessoas infectadas. Será que nos lugares onde eu estou tendo que ir, mercado, padaria, né, que são os lugares que a gente vai, será que esses lugares eu estou aqui fazendo
estou me contaminando? Não. Vamos ter paciência, vamos ter serenidade, vamos treinar para viver o dia a dia, viver o dia de hoje, confiar em Deus. A gente deixou aberto para que algumas pessoas fizessem perguntas e algumas pessoas perguntaram a respeito de confiança, né? Confiar em Deus. Como não confiar em Deus? Com certeza Ele está no comando de tudo isso. E nós precisávamos sim dessa lição, nós precisávamos deste momento, de nos voltarmos para nós mesmos, né? Nós temos recebido mensagens, os trabalhadores da casa receberam a mensagem da dona Marlene, que nos disse que esse é o momento de nós voltarmos para dentro de nós mesmos, de nós nos reconhecermos, de nós olharmos para aquelas nossas dificuldades, para aquelas coisas que estão fazendo com que a gente não entenda às vezes as nossas reações, não é? Então, assim, como a gente, eu não estou conseguindo controlar tempo, eu não consigo enxergar as perguntas, a minha secretária que está fazendo tudo isso para mim, eu vou falar um pouquinho, um textozinho que eu preparei, e depois a gente vai fazer algumas perguntas, tá bom? Responder algumas perguntas. Bom, no livro, na Bíblia, né? Espírita às vezes não gosta de ler Bíblia, mas a Bíblia é um repositório de sabedoria maravilhoso, né? E a gente precisa às vezes saber que algumas coisas que são ditas tanto por Jesus como pelos apóstolos têm fundamento lá nos livros da Bíblia. Então, no livro de Deuteronômio, no último capítulo, que é o capítulo 33, 34, conta da morte de Moisés, né? Então Moisés morreu e em seguida, o livro acaba assim, com a morte dele, e em seguida tem o livro de Josué. Josué, ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, para ser aquele que continuaria levando o povo para a terra prometida. E a gente já conhece a história, né, que Moisés ficou 40 anos lá, rodando pelo deserto, aquele espaço muito pequeno, que se você olhar no mapa é um espaço pequeno, mas a gente sabe que tem toda aquela simbologia, necessidade das gerações se renovarem e tudo mais. Então, quando Moisés morre e Josué toma a frente desse povo, eles tinham que atravessar o rio e tomar posse da terra prometida, né? E quando Josué está se preparando para fazer isso, ele, na Bíblia tem aquela simbologia que Deus falou com ele, né? Então a gente não vai levantar essa polêmica, mas o que Deus fala, né? Vai, pega o povo, atravessa o rio. Eu não te deixarei e nunca te abandonarei. Então ele fala essa frase maravilhosa, né? Que a caminho da terra prometida, Josué e o povo nunca seriam abandonados, Deus nunca os deixaria. Aí Paulo, quem me conhece sabe que eu não posso ficar sem falar de Paulo. Então Paulo, na sua carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus é uma carta muito amorosa, que ele faz com todo o coração. A história nos conta que as cartas eram muitas vezes ditadas por ele e não escritas de próprio punho por ele. Algumas foram escritas de próprio punho, mas a gente lê lá no livro de Paulo e Estevão que as cartas eram escritas por aqueles que estavam às vezes mais sintonizados, não é? Então ele ia dando as diretrizes e algum dos companheiros escrevia. Mas a carta aos Hebreus, particularmente, por ser uma carta destinada à sua raça, ao seu povo, porque ele era hebreu, ele era doutor da lei, ele era conhecedor profundo de todas as leis, de toda a lei de Moisés, da Torá e tudo mais. Então a carta aos Hebreus, lá no livro de Paulo e Estevão, ele diz que ele escreveu essa carta de próprio punho, para falar aos da sua raça. Essa carta é belíssima, ela é
juncada de todas as informações e de palavras muito simbólicas, muito baseadas, sempre trazendo de volta a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que ele conhecia tão bem e que ele sabia que, citando essa lei, estaria falando ao coração daquelas pessoas. Então, ele fala essa passagem. Em uma determinada parte da carta, ele diz lá: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, da mesma forma que essa frase foi dita lá para Josué, Paulo diz para o seu povo, os seus amigos que eram hebreus. E Emmanuel, nosso querido Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem chamada Na Senda Escabrosa, né? Que a gente trazendo para palavras mais comuns, quer dizer quando você está andando por um caminho muito difícil, muito dolorido. E baseado neste pedacinho, nunca te deixarei, nem te desampararei, Emmanuel comenta toda a motivação de Paulo para fazer essa afirmativa para os seus irmãos hebreus e como trazer isso para a nossa vida, né? Como trazer para os momentos em que nós vivemos. Porque ele diz o seguinte, que o nosso corpo precisa de alimento, ele precisa de exercício, precisa de energia, nós precisamos. A nossa vida material tem muitas necessidades, algumas reais, outras fictícias que a gente acaba criando, porém são necessidades. E o que Emmanuel nos diz? Que muitas vezes, internamente, nós estamos com muita fome, né? Estamos passando com dificuldades, estamos vivendo momentos muito doloridos. E este momento que a humanidade vive hoje é um momento dolorido. Como eu disse no início, é um momento de incerteza, é um momento de dor, é um momento em que a gente não sabe o que vai fazer amanhã, onde existem muitas pessoas com medo de perderem os seus empregos, onde existem pessoas com medo de ficarem doentes, enfim, é uma incerteza generalizada. E Emmanuel diz assim, que é como se uma noite espessa envolvesse o coração das pessoas. Mas só que ele lembra que a noite, ela apenas escurece. Porque um jardim cheio de flores, à noite você não consegue enxergar as flores, mas elas estão lá. Quando o sol raiar, você vai ver a beleza das flores. E aí talvez tenham flores novas, né? Porque o sol abrindo, o frescor da manhã vai fazer com que outras flores desabrochem. E então é muito bonita essa simbologia, porque ele diz assim que não existe noite sem alvorecer. Por isso que lá para Josué e Paulo repete, nunca te deixarei, nem te desampararei. E é aí que eu pensei em falar isso, para que a gente se lembre disso, que a gente tem um Deus que tem esse compromisso. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é aquele que espera por nós na evolução, que nos criou simples e ignorantes para que a gente chegue à angelitude. E Ele não tem dúvida de que nós vamos chegar, não existe essa dúvida. Então toda essa dificuldade, esse momento dolorido, essas emoções novas que nós estamos tendo que experimentar, elas são como aquele jardim que está de noite, está escuro, não consegue se ver as flores, não consegue se ver os botões, mas o sol vai nascer, o dia vai amanhecer, e aí nós vamos ter crescido, aprendido, vamos estar com mais forças, né? Com maior vitalidade. Porque hoje nós estamos num momento em que a gente, ao mesmo tempo que tem medo, pensa assim, meu Deus, será que se eu estiver lá na fila do supermercado, que agora tem aquelas marcas lá no chão, né? Para manter uma distância segura, e aí você
fala assim, ao mesmo tempo eu tenho medo, ai, eu vou pôr máscara, vou pôr luva, vou no supermercado. Mas quando você sai na rua, que bom que é, não é? Ver o sol, ver toda a beleza. Alguém está dizendo que travou aqui. Não, já não travou, não. Voltou? Tá. Mais para alguém travou? Voltou? Voltou. Tá normal. Tá. Então, continuar, né? Muitas vezes, o que a gente faz? Eu dei risada aqui em casa outro dia, porque eu falei assim, bom, vamos ao mercado, eu preciso comprar algumas coisas. Mas aí, eu pensei assim, bom, vou comprar 2 pacotes lá de alguma coisa. Aí eu falei, não, acho que eu vou comprar um só, porque assim eu posso ir de novo no mercado outro dia, né? Por quê? Porque a gente sente falta dessa saída, de ver o sol, de poder interagir com a comunidade, tá? Então, esse era o recadinho que eu queria dar para vocês, para que a gente se sinta envolvido por essas forças espirituais que com certeza estão ao nosso lado, que com certeza estão, como nos disse lá na Bíblia e como Paulo relembrou, e a mensagem de Emmanuel, nunca te deixarei, nem te desampararei. Nunca nós estamos sozinhas, nunca nós estamos sem o amparo divino, tá bom? Então eu vou... algumas pessoas fizeram algumas perguntas e já tinham feito antes. Então eu vou responder o que já tinha sido feito antes. Agradeço muito, muito, pessoal. Eu comecei emocionada e eu continuo aqui respirando fundo para não dar mais um vexame, mas agradeço muito o carinho de todo mundo, as perguntas que vieram, toda essa vontade que a gente tem de se ver, de estar junto, de abraçar. Quem me conhece sabe que eu adoro abraçar. Então vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui, tá bom? Uma pessoa chamada Caroline, que eu não sei, eu vi a foto, mas não conheci, ela perguntou assim, os nossos amigos falam algo sobre essa pandemia? Caroline, a forma como você falou amigos, né, dá a entender que você conhece a doutrina e provavelmente conhece o nosso caminho da luz, ou não sei. De qualquer forma, agradeço muito a tua mensagem. O que os nossos amigos nos dizem, né? A gente pode falar dos amigos que já deixam mensagem para a gente há muito tempo, como, por exemplo, todos os que participaram da codificação, que lá nos livros de Allan Kardec nos falavam desse momento, nos diziam que a Terra ia chegar, ia passar por toda essa dificuldade que todos nós teríamos, né? Tem até uma parte lá do Evangelho de Marcos e de Mateus, que é o sinal dos tempos, né? Que tem todo um sermão profético, é chamado de sermão profético. Então, tudo isso já são nossos amigos nos informando de tudo isso. Porém, nós temos os amigos atuais que estão ao nosso lado nesse momento, e nós recebemos notadamente uma mensagem do nosso mentor da casa, o Luizinho, e outra da nossa querida Dona Marlene, que foi presidente durante 39 anos da nossa casa, e ambos nos disseram que tudo isso está previsto nesse nosso momento de evolução. Nós estamos em plena transição planetária. Então é preciso que as coisas aconteçam para que a gente evolua, a gente melhore. E lá no livro A Gênese, Kardec explica um pouco sobre essa questão de alguns flagelos, algumas coisas que acontecem que fazem um surto de evolução. Então, assim, tem aquela coisa que acontece, a evolução pessoal, que é anual, aos poucos, encarnação em encarnação, e tem aquelas coisas que acontecem que é como um clamor que acaba envolvendo muita gente e acaba provocando um surto de evolução. Então, sim, querida, os amigos falam muito sobre essa pandemia. Ela está inscrita nessas provas que nós temos que passar para a nossa evolução. Veja bem, nós não estamos dizendo aqui que ela podia ser diferente,
que alguém tem responsabilidade ou não por isso, não estou entrando nisso. Mas a gente precisa entender que Deus, ele não vai fazer o mal para nós, mas ele vai aproveitar aquilo que for ferramenta para nossa evolução, tá bom? A Carlinha Salles, beijo para você, beijo para o Evandro. Você acha que a pandemia faz parte da fase de regeneração que nosso planeta vai passar? Vai passar não, já está passando, Carla. Já estamos, né? Já tem aí mais de 100 anos que nós estamos passando por essa regeneração. Aos poucos, tem coisas que a gente não consegue enxergar, mas tem coisas que acontecem assim, olha, tá na nossa frente, é isso aí, é mudança, algo tem que ser mudado, não é? Então, sim, ela faz parte da nossa regeneração, dos aprendizados que nós precisamos fazer, tá bom? Uma moça chamada Ná de Figueiredo. O que acontece durante o intercâmbio mediúnico? Ná, é o seguinte, o intercâmbio, como a palavra diz, é uma troca, né? É uma troca. E o intercâmbio mediúnico é uma troca entre um médium encarnado e um espírito desencarnado. Então, quando você entra na sala de intercâmbio mediúnico, no centro espírita, o que acontece é que os médiuns vão fazer uma ligação mental e vai haver um intercâmbio, ou seja, alguns irmãos desencarnados vão dar suas comunicações. Então, é isso que acontece, tá bom? O Nelson é um trabalhador da casa, ele pergunta assim, quando vejo tanto egoísmo e tanto orgulho nessas situações difíceis, dá para acreditar no ser humano? Claro, sempre dá para acreditar no ser humano. Pois sabe por quê? Porque quem está sendo egoísta, quem está sendo orgulhoso hoje, vai ser um anjo um dia. Nós, em alguns momentos da nossa vida, somos esses egoístas e esses orgulhosos. Muitas das vezes a gente não percebe, não entende, não se reconhece nos defeitos. Mas nós temos sim, nós temos muita coisa ainda para aprender. Mas se Deus acredita na humanidade, como nós não vamos acreditar, né? Então vamos lá. O Nelson também pergunta quando voltaremos a trabalhar na nossa casa, tomando os cuidados e seguindo. Nesse momento, Nelson, a gente ainda não pode responder essa pergunta, tá bom? Porque ainda há muita incerteza, nós ainda estamos dentro de uma fase de quarentena, muito embora esteja lá na lei que os templos religiosos de qualquer natureza podem funcionar desde que tomem as devidas precauções, nós não podemos nos responsabilizar ainda nesse momento por isso, tá? Então, por enquanto, a gente vai ter live toda semana, 2 vezes por semana, a próxima é da minha amiga Lúcia, vocês também podem começar a fazer perguntas para ela, que ela vai responder com todo carinho, com todo cuidado, tá bom? Então, por enquanto, nosso coração está junto, nosso pensamento, nossas preces, vamos trabalhar, como nos falou o Luizinho, né? Para a gente se preparar para dormir, porque nós vamos trabalhar à noite e vamos continuar. A Priscila. Como acalmar as crises de pânico, ansiedade e medo da morte que adoraram, eu acredito que seja afloraram, mesmo sendo espírita? Priscila, beijo para você. Priscila, ser espírita não nos isenta de nada, tá? Ser espírita apenas nos esclarece das nossas reais, do que o ser humano é na realidade. O ser humano, ele não é esse corpo. Essa rosa que vocês estão vendo aqui, não sou eu. Eu sou um espírito, vocês são espíritos, todos nós somos espíritos. E como espíritos, nós temos uma grande bagagem lá do passado que tem coisas a aprender. Todos nós estamos em aprendizado, tá?
Então, as questões do pânico, da ansiedade, são questões nossas, profundas, que vêm de ações nossas, de situações vividas, de coisas que nós ainda não conseguimos resolver dentro da nossa individualidade, né? Então, como acalmar as crises de pânico? Bom, nós, como trabalhadores que somos do grupo de Bezerra de Menezes, que acontece hoje de quinta-feira, e em outros dias na casa também, nós sempre recomendamos a tratamento multidisciplinar. Então a gente tem que pensar que é muito importante que a gente vá ao psiquiatra, faça nossa consulta, veja que medicação tomar, essa é uma parte. Cuide dos nossos pensamentos, cuide da nossa mente, daquilo que a gente tem de mais sagrado, que é o nosso pensamento, não é? E nesse caso específico dessa pandemia, menos notícia, menos televisão, porque nem sempre a TV, a notícia, ela está compromissada com a verdade. Muitas vezes existem coisas sensacionalistas e a gente às vezes vê uma coisa aqui, outra ali e tal. Então, relaxa, calma, Deus está cuidando. Então, vamos confiar, tá bom, Priscila? E se você puder fazer terapia, né, é uma boa, tá bom? Nesse momento. Eu preciso saber o tempo, como é que nós estamos? 26 minutos. Ah, tá, então dá tempo ainda. Então vamos lá. Tá tudo bem, gente? Eu não sei se eu tô falando demais, se isso aí tá tendo sentido para vocês, mas vamos lá. A Deia Anjo perguntou assim: como canalizar nossas dúvidas e medos em sentimentos positivos? Sentimento positivo é algo que não é assim, sabe? Você pega a sua dúvida e transforma em sentimento positivo. Tudo tem que ser cultivado. Da mesma forma que o medo e a dúvida, eles vão existir. Se você estiver cultivando o medo e a dúvida, o sentimento positivo também vai existir se você cultivar o seu sentimento positivo. Então, cultivar a fé, cultivar a oração, cultivar esse desejo do melhor, cultivar bons sentimentos. Nós estamos passando por algumas experiências difíceis, né? Porque a convivência no lar, ela está intensa, ela está se intensificando muito. Então, nós estamos com dificuldades, muitas pessoas estão com problemas de relacionamentos. E aí, como cultivar sentimentos bons? É olhando para esses relacionamentos e vendo que eles são a base da nossa família. Nosso equilíbrio, ele vem da nossa vida, né? Da nossa família, de tudo aquilo que a gente vive em grupo. Então, esse convívio assim mais diário, mais total, ele vai fazendo também como a gente vá aparando arestas, tá? Então, não tem uma mágica, tá, Deia, para a gente canalizar dúvida e medo para sentimento positivo. Você tem que cultivar. Se você cultivar sentimentos positivos, eles vão ser maiores que as suas dúvidas e os seus medos, tá bom? Cláudia Midon, Cláudia, 2 perguntas, vamos lá. Beijo para você, querida. Acreditamos em Deus, mas será que já estamos preparados para confiar, para de fato confiar? Foro íntimo, querida. Foro íntimo. Confiar é algo que nasce aqui dentro do coração. Acreditar em Deus, eu ouso dizer que não é o bastante. A gente precisa saber Deus dentro de nós. Porque acreditar, eu acredito que eu estou olhando aqui para minha frente e estou vendo uma tela. Eu acredito que vocês estão aí
atrás. A Vanessa está rindo da minha resposta. Eu estou rindo com o gato. Mas saber Deus é mais profundo, né? É ter aquela certeza profunda que tá aqui dentro de nós. Gente, vocês não têm ideia que o meu gato está subindo no meu colo. Desceu agora. Desculpa, mas ao vivo é assim. Ele estava dormindo, eu achei que ele não fosse fazer nada e agora ele subiu no meu colo. Mas vamos lá. Então, confiar, saber Deus faz com que a gente tenha plena certeza de que Ele está no comando de tudo. Tem outra coisa que faz com que a gente confie em Deus. Lembra lá quando Jesus fala que a quem muito foi dado, muito será pedido? Então, nós sabemos muito. Nós sabemos que somos imortais. Sabemos que nosso corpo é só uma veste, que reencarnamos milhares de vezes, que o nosso espírito é eterno, que nós vamos chegar à angelitude. Então isso dá para a gente a certeza, a confiança de que tudo está certo, não é? Porque o mundo, como nós conhecemos, ele pode acabar, né? Como acabam mesmo, porque tudo tem começo, meio e fim. Dizem as predições aí, os cálculos matemáticos, que a Terra vai acabar, não sei daqui quantos bilhões de anos o Sol vai apagar e a Terra vai acabar. Mas nós vamos continuar vivos, porque nós estamos vivos, nós somos espíritos, somos eternos, tá bom, Claudinha? E ela falou de relacionamentos, né? São difíceis, e o nosso relacionamento em Deus como está? De novo eu vou falar para você, isso é pessoal, né? O relacionamento com Deus é pessoal, a gente precisa cultivar esse relacionamento, a gente precisa falar com Ele sem que a gente estivesse falando assim. Às vezes a gente fala com Deus como se estivesse falando com um juiz, né? Trata Ele de excelência, de vossa senhoria, de vossa excelência. Não, Deus é nosso Pai. E como Pai a gente precisa falar com Ele com o coração aberto. Então, o nosso relacionamento com Deus também é construído. Como os bons pensamentos, como os bons relacionamentos, é construção. A gente precisa construir a nossa conversa com Deus, tá bom? Então vamos lá. Rose Veludo. A espiritualidade dá alguma notícia do fim da pandemia? Não tem. Aliás, eu recebi várias respostas aí, várias mensagens, né, que me mandaram, que são meio assim fatalistas, né, que falam que se esse vírus não der certo, vai vir outro pior, que vai acontecer não sei o que, não sei quando. Não, gente, a espiritualidade não fala assim, né? Até porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, porque é que a espiritualidade que está abaixo dele vai interferir? Então, não, a espiritualidade não nos fala do fim da pandemia, até porque ela também depende de nós. Depende das nossas ações, depende da forma como a gente lida com tudo isso, tá bom? O Marcos Rocha fale um pouco sobre a lei da destruição. Marcos. Gente, eu desculpa se eu não estou agradecendo aí, mas agradeço muito todos que mandaram perguntas, tá? Bom, a lei da destruição é uma lei que está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, né? E ela fala da necessidade da destruição, para que a destruição apresse o progresso. A lei do progresso é uma lei que está lá no Livro dos Espíritos, e a lei da destruição é outra lei que está lá. Então, tudo precisa, aquilo que já passou do seu tempo, que já está gasto, que já não tem mais razão de ser, precisa ser destruído. Muitas vezes, nós pensamos em destruição assim, vem um tsunami, né? Destruir um monte de prédio, ou um incêndio, ou não sei, várias coisas. Mas muitas vezes nós precisamos destruir velhos conceitos,
velhos pensamentos, velhas ideias que estão aqui dentro da gente. Então, essa lei de destruição, ela precisa ser vista no amplo também. Da mesma forma que a gente vê ela no planeta, vê aí que essa pandemia está fazendo com que a gente reveja tanta coisa, né? Está repensando situações, repensando tantas coisas, e dentro de nós? O que nós precisamos fazer? O que tem que ser destruído dentro da gente, né? Então, a lei de destruição, ela é ampla, né, Marcos? Não dá para a gente falar dela assim tão rapidinho, mas Kardec fala até lá dos flagelos, e é engraçado que ele coloca a peste, né, que seria a doença, como uma primeira coisa da lei de destruição, tá? Então, tem aquelas coisas que são movimentos da própria terra, né, terremotos, maremotos e tudo mais, mas ele coloca a peste como um dos primeiros flagelos destruidores. E a gente, neste momento, nós estamos vivendo uma situação inusitada, porque estamos encarnados agora vivendo essa situação. Mas a humanidade já viveu pestes, né? Já teve a peste negra, já teve a gripe espanhola, já teve outras pestes que dizimaram milhares, milhões de pessoas. Porém, naquela época, os conhecimentos eram outros, não se sabia nada de higiene, não se tinha os conceitos que se tem hoje. Então, hoje, essa pandemia, essa peste, se a gente for pensar, ela tem um outro significado, né? Porque hoje nós estamos aqui com todo o entendimento da medicina, com a ciência, descobrindo várias coisas, mas ainda estamos aí à mercê de um vírus, tá bom? A Denise pergunta, você acredita em cura breve? Eu não sei se você está se referindo à cura da doença, né, da pandemia. Você está pedindo quer dizer, eu dar a minha opinião. Então, a minha opinião, e que fique claro que é a opinião da Rosa, tá? Eu não sou médica, eu não sou infectologista, eu não sou nada disso para poder dar uma resposta tão séria, né, que você me colocou aqui, Denise. Mas eu digo que tem muita coisa que a gente precisa curar antes de pensar em curar um vírus. Talvez essa pandemia ela vá nos ensinar muitas coisas, né? Porque, de repente, o que eu acredito, né? Eu estou aprendendo que o contato físico, embora seja importante, porque nós somos matéria, mas o amor não precisa de contato físico. Eu continuo amando imensamente a minha família, que eu não vejo há muitos dias. Eu continuo amando imensamente os amigos, que eu não vejo há vários dias. Eu continuo tendo amor infinito e imenso a caminho da luz e por muitas pessoas. Então eu penso assim que a gente está tendo uma oportunidade de aprender a viver, a amar sem os laços físicos, tá? Então eu acho que não, tá, Denise? Eu acho que a gente ainda vai viver um tempo aí nessa dificuldade. Mas desculpa, eu tô dando a minha opinião. Val Lesleli, desculpa, não entendi direito aqui o nome. O que a espiritualidade superior está pedindo para a humanidade como regras básicas para melhorarmos esse planeta em transição? Gente, essa espiritualidade, ela está pedindo isso para a gente, não é agora, né? Por causa da transição, ela está pedindo isso sempre. Jesus pediu e os que vieram antes dele já pediam para que nós nos amemos uns aos outros. Porque quando a gente ama o outro como a gente se ama, a gente não deixa acontecer as coisas que acontecem, né? A gente não deixa o interesse pessoal sobrepujar o nosso amor pelo próximo, tá? Então, a resposta, né, para essa pergunta é assim: eles estão cuidando,
eles continuam nos pedindo, vamos nos amar. Ama o próximo como a si mesmo. Porque com o amor... Ah, desculpa, é Valgleci. É isso. Eu vi aqui teu nome, desculpa. Valgleci é isso. Eles sempre pediram e continuam pedindo. Ame o próximo como a si mesmo. Porque quando a gente se ama, todas essas coisas vão desaparecer. E a minha amiga Lúcia, ela colaborou aqui, né, dizendo que seguir os ensinamentos de Jesus é a regra. Então, amar uns aos outros é o que o Evangelho nos fala, né? O Evangelho é esse código de conduta que nos ensina a amar, tá? É lá no Evangelho que a gente vai... É difícil, tá? Não é fácil, não. É difícil, porque muitas vezes a gente chega ali em algumas falas, né? Principalmente quando você está com algum problema, com dificuldade, aí você pega o Evangelho, abre lá, nossa, vem uma resposta, você fala, meu Deus do céu, eu já sei isso, por que eu continuo fazendo errado, né? Então tá bom. Vamos lá, Sandra, como lidar com a solidão? Nossa, Sandra, é difícil, né? É bem difícil. A solidão é uma coisa, é um sentimento que fica dentro da gente por conta dessa necessidade que muitas vezes nós temos de contato físico, né? E, como eu disse antes, eu sou uma pessoa que mora sozinha, né? Hoje a Vanessa está aqui como minha secretária, me ajudando, mas é excepcional isso. Eu e meu gatinho. E gatos, não sei se vocês sabem, né? Ele tá até estranhando que eu tô tanto tempo em casa, porque o gato, ele é assim, ele é que vem ficar com você, ele é amoroso, é carinhoso, tudo, mas ele é que vem ficar com você. Não adianta você chegar e querer abraçar tal, porque ele não é muito disso. Então é um treino para nós, porque na verdade nós somos sós, né? Dentro de nós somos sozinhos. Alguém está falando aqui que quer um abraço. Todos nós queremos, né? É a Marcinha. Todos nós queremos, né? Mas lidar com a solidão é pensar assim, que na verdade nunca estamos sozinhos. Tá? Como já dizia Paulo, nuvens de testemunhas estão ao nosso redor. Amores que a gente nem desconfia. Pessoas que nos conhecem, reconectando. Deu uma paradinha aqui, voltou, tá? Voltou? Bom, vamos lá. Então é assim, gente, lidar com a solidão. Eu estava falando de lidar com a solidão, né? Porque deu uma paradinha aqui. Então a solidão é algo que a gente é nosso, gente. Nós só vivemos conosco mesmo. Quem nos acompanha eternamente somos nós mesmos. Então, talvez a gente está sozinho porque a gente precisa se reconectar com nós mesmos. Deixar de procurar fora, deixar de querer que outros nos tragam esse afeto e exercitarmos o afeto por nós mesmos. Não é fácil, tá, Sandra? Mas voltar um pouco para nós mesmos. Lá alguém perguntou no começo sobre o que os amigos falam, né? A dona Marlene, na mensagem dela, ela fala isso, que esse momento é um momento em que nós somos convidados a olhar para nós mesmos, olhar para dentro e rever os nossos valores, porque nós temos muitos, né? Nós vimos caminhando aí há séculos e séculos e às vezes desprezamos as coisas boas que temos dentro de nós, tá bom? Se ame, viu, Sandra? Se ame. Rosilene, quem tiver marcado orientação com você, vai conseguir passar depois? Boa sua pergunta, Rosilene. É assim, querida. Vou contar um segredo para vocês. Eu tinha quase todos os dias, quase todas as noites, compromissadas com a Caminho da Luz, não é? E como eu trabalho fora, tenho minha rotina e tal, às vezes eu falava assim, nossa, meu Deus, toda noite no Caminho da Luz, eu preciso
ficar uma noite em casa, né? Então eu comecei a atender de 15 em 15 dias para poder salvar uma noite para mim. Hoje, aqui em casa, todas as noites, sem poder ir para o Caminho da Luz, eu já mudei de ideia. Quando eu voltar, eu vou marcar atendimento todas as semanas. É promessa, dívida que pode ser cobrada. Então, querida, quando eu retornar, a gente vai refazer toda a agenda, o pessoal vai ligar, porque isso vai passar, tá, gente? Tenha certeza que vai passar. Não sei quando, mas vai passar. Então, quando isso acabar, a gente vai com certeza refazer a agenda e atender todas as pessoas. Eu estou falando eu, mas a Lúcia, a Cris e todo o grupo de orientação da casa, tá bom? Tem mais aí, Vanessa? Tem mais duas, vamos lá. As crianças estão sendo, quem fez foi a Marlene. As crianças estão sendo poupadas? Fale sobre isso. Gente, criança é só o corpinho, não vamos esquecer disso, tá bom? Criança é só o corpinho. O espírito que está ali naquele corpinho é um espírito milenar. E se ele tiver compromissos, se ele tiver algumas coisas que façam com que ele tenha esse aprendizado, ele pode ser que seja assim envolvido e acabe por passar por essa doença. Nós não podemos garantir que alguém vai ser poupado pelos lindos olhos, tá? Por ser criança, por ser adulto. É um momento de transição, é um momento grave em que muitas pessoas vão... Alguém tá falando, tia Van, tô com saudades. Tá vendo, Vanessa? Você não queria aparecer? Mas é assim, gente, não vamos esquecer que dentro do corpo da criança tem o espírito milenar. Então, pode acontecer? Pode não acontecer, a gente não pode afirmar isso, tá? O fato de que as crianças, né, os idosos estão sendo mais atacados, ou as pessoas de mais idade estão sendo aqueles que estão morrendo mais. Isso é um quadro muito típico lá da Europa, né? Porque a gente sabe que a Europa é um país antigo, né? É um país, a Itália, né? A Europa é um continente, mas a Itália é um país de pessoas mais idosas, então isso é uma facilidade de acabou pegando as pessoas, mas a gente não pode afirmar isso, tá bom? Aqui é outro clima, é outra situação completamente diferente, assim como os espíritos aqui, os espíritos estão pedindo para a Vanessa dar um tchauzinho. Os espíritos aqui têm os seus compromissos diferentes dos de lá, tá bom? Espero ter respondido, Marlene. Eu não entendi o nome dessas pessoas aqui. Por que os animais não são afetados? Márcio. Por que os animais não são afetados? Olha, eles não eram afetados, mas agora eu soube que tem alguns animais já foram afetados. Eu não sei te dizer isso, tá bom? Se os animais não são afetados, eu tenho a impressão que não todos, mas alguns pela proximidade com os humanos, por alguma condição física, pode ser que sejam afetados. Não posso garantir isso de jeito nenhum, tá? Eu vou ter que te falar. Tem uma pergunta aqui. Você falou de solidão, mas como lidar com a família toda dentro de casa? Quem está perguntando é a Sá Abreu. Tá, Sá Abreu. Tá perguntando, uma falou da solidão, outra falou de toda a família dentro de casa. Bom, a família toda dentro de casa é assim. Eu quero o café desse lado, a pessoa quer o café do outro lado. Eu quero assistir um canal, a pessoa quer assistir outro. Apesar que hoje em dia cada pessoa tem sua TV, né? Eu quero a luz acesa, a pessoa quer a luz apagada. Eu quero comer uma coisa, outra pessoa quer outro, quer comer outra coisa. Isso é todo mundo junto. Então, é preciso que haja consenso. É preciso que a gente
comece a prestar atenção no que realmente é importante. Tem uma frase assim que é bem batida, muito batida, que é aquela lá: você quer ter razão ou ser feliz, tá? Então, nem sempre a gente quer deixar a nossa razão de lado, mas às vezes a gente precisa perceber se aquilo que a gente está implicando não é só implicância mesmo. É exercício, gente, não é fácil, é difícil, é muito difícil passar por esse momento, é muito difícil passar por todas essas dificuldades. Vanessa, como é que tá o tempo? Faltam 10 minutos para 1 hora. 10 minutos para 1 hora, daqui a pouco tá acabando. Espero ter respondido para você que perguntou sobre a família, tá? Por favor, pense antes de falar, observe as suas atitudes, preste atenção se às vezes você não está só implicando. E eu estou dizendo assim para você, porque só nós podemos fazer a nossa parte. A gente não pode fazer a parte do outro. Às vezes o outro pode achar que não, que ele vai teimar mesmo, que ele vai ser irracional mesmo, mas é o momento dele. Tem uma fala, que agora eu não vou lembrar de que fonte mas o que diz? Que às vezes você é o único evangelho que a tua família pode ler, tá? Então, isso, Marco, trate os outros como gostaria que fosse tratado. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada pela referência, é isso aí. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Se o outro não te trata de bom jeito, problema dele, né? Mas é um exercício. Eu ouvi uma frase muito legal: a palavra move, o exemplo arrasta. Quando nós exercitamos, quando nós damos o nosso exemplo de comportamento, a gente pode não, sabe, pode parecer que não fez efeito, mas faz, porque a pessoa observa que você agiu diferente, tá bom? Tem mais alguma, Vanessa? Eu vi alguém perguntando... Desculpa, tá perguntando de como lidar com as pessoas com depressão nesse momento. Isso é difícil. Alguém perguntou como lidar com as pessoas... Perboni. Patrícia Perboni pergunta como lidar com as pessoas com depressão nesse momento. É difícil, tá, Patrícia? Isso é um exercício muito difícil. Veja bem, a pessoa que tem não só a depressão, mas qualquer transtorno, ela nunca vai querer sair do modo dela, ela vai querer te puxar para o jeito dela. Então, é preciso ter, assim, muita paciência, mas também você precisa se respeitar. Você precisa criar momentos em que você possa sair dessa energia, sair deste meio, pôr alguns limites, tá? Não se deixar levar, não entrar, porque há sempre muita manipulação. Então é se preservar um pouco. Isso não é falta de amor, tá? Porque você também não pode deixar de se amar. Então vamos lá, compreender que a outra pessoa está doente, mas também não vamos ser codependente, né, e facilitar a doença, porque o codependente faz isso, ele facilita a doença do outro. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar na vibe do outro, como a gente diz aí modernamente, tá bom? Eu vi alguém perguntando alguma coisa sobre criança, mas agora eu não consigo... A Fernanda tá perguntando como controlar a gula. Difícil, se você souber me fala, tá? Porque olha, desde que eu tô em casa eu já fiz um monte de comida diferente aí para poder em alguns momentos comer. Gente, não dá pra gente ser perfeito ainda, né? Estamos bem longe disso, então a gente ainda precisa de alguns confortos, que a gente acaba achando, infelizmente, na comida. Tem muita piada, né? O brasileiro é um povo maravilhoso, né? Porque a gente está vivendo a maior
Maior problema e as pessoas estão fazendo piada. Então, a gente vê muita piada, né? Que na saída da quarentena a gente vai estar tudo meio gordinho. Quem sabe a gente muda, né? Isso faz a gente aprender a não ter esse padrão estético tão que é tão difícil, né? Que é tão que limita e que às vezes faz tão mal para tantas pessoas, quando na verdade o que importa é o espírito e não o corpo, tá bom? Gente, acho que já está acabando. Eu confesso a vocês que foi uma experiência maravilhosa, nova, muito nova. Peço desculpas aí pelo meu chororô do começo, mas eu sou assim mesmo, quem me conhece sabe. E agradeço muito, muito a todos vocês. Lembro que na próxima segunda é a nossa querida Lúcia, então façam as suas perguntas para ela, porque ela vai responder melhor que eu, com certeza. E vamos lá, avante. O caminho da luz conta conosco, seja em doação, seja em prece, seja em tudo aquilo que a gente tem no coração. Vamos lá continuar. E só lembrando aí uma perguntinha que teve, vamos nos relacionar com Deus. Vamos retomar esse relacionamento de pai para filho, de filho para pai, sem todo aquele dogma, aquele monte de coisa que fica às vezes no meio das nossas conversas com Deus. Vamos falar com Ele de filho para pai, conversar com seriedade, com amor, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a todos vocês. Boa noite e fiquem com Deus, tá bom?